Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Na semana passada nós falamos sobre a ansiedade. Quantos ouviram a mensagem? Você que não ouviu, ela está disponível nas plataformas do YouTube da igreja, no meu canal também. Eu faço questão que você ouça essa mensagem sobre a ansiedade. A ansiedade, eu recebi muitas mensagens de pessoas que estiveram aqui na semana passada e que foi muito instrutivo mesmo. Foi algo, para alguns até muito revelador, o que nós falamos aqui sobre a ansiedade. Provérbios diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra ela alegra. E hoje nós vamos falar de um outro assunto, que também é um assunto que há muitos tabus, principalmente dentro das igrejas, falsos ensinos sobre isso. E eu vou falar aqui com algumas informações também da ciência e a questão espiritual desse assunto chamado depressão. Depressão é o que nós vamos falar hoje. Eu sei que isso aqui vai ser resposta para muita gente que está aqui. Nós fomos criados por Deus, a Bíblia diz, o plano criacional de Deus. Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ver Deus, o plano de criação do Senhor. E a Bíblia diz que Deus cria tudo através da sua palavra. Porém o homem, ele cria com as suas mãos. Ele cria um boneco de barro literal. E nesse boneco de barro ele sopra o fôlego de vida, que é o ruá em hebraico, que significa hálito de vida, ou seja, é o nosso último suspiro que nós vamos entregar um dia para Deus. E quando nós entregarmos aquilo que Deus nos deu para viver nessa terra, que é o fôlego de vida, nós vamos então, do pó como nós fomos criados, para o pó nós retornaremos. É assim que a Bíblia diz, e eu creio nisso, e nós cremos nisso como cristãos, amém? Então quando Deus cria o homem, a Bíblia ensina, você vai ver isso em Colossenses, por exemplo, que nós somos um ser tripartido. Diga comigo, tripartido. Não, acho que nós vamos ter que dividir isso aqui, né? Vamos lá, diga tripartido. Tripartido. Corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito, habitamos dentro de um corpo e possuímos uma alma. O que é a alma? É a mente, é a psique humana, é a psique, é o coração, é aquilo que Provérbios diz, de tudo que se deve guardar, guarda a tua mente, o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. E nós vimos aqui na semana passada, que se eu alimentar demais a minha mente com algo, não há nada na minha alma que não seja denunciado pelo meu comportamento. Tudo que eu alimento aqui, eu vou aplicar com os meus comportamentos. Se a pessoa tem um vício de pornografia, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai trair sua esposa, porque ele está cheio disso. A mente dele está cheia dessa podridão, de imoralidade, e num futuro muito breve, com certeza, ele vai efetivar aquilo que está na mente dele. E outras coisas que nós poderíamos falar, mas vamos investir mais tempo para falar sobre esse assunto aqui, que é a depressão. Então Deus nos criou com uma alma, somos espírito, habitamos no corpo e possuímos a alma. A alma que nós temos, o que é a alma? São as nossas emoções. A alma é as nossas vontades, isso é a alma. Por exemplo, alegria, emoção, tudo isso é a nossa alma. O sentimento de surpresa, de curiosidade. E também tem o lado negativo da alma, a raiva, a ira, a frustração. E duas palavras que eu quero que você guarde, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco, porque certamente vai gerar curiosidade quando eu falar essa palavra. Quantos já estão curiosos? Antes de eu falar. Tristeza tóxica e tristeza saudável. Como isso, pastor? Tristeza saudável e tristeza tóxica também faz parte desse aglomerado de emoções que nós possuímos. Na semana passada nós já falamos um pouquinho sobre pensamentos fatalistas. Quantos lembram? 3 pessoas, tá bom.
Nós falamos de pensamentos fatalistas. Eu vou dar o exemplo que eu usei na semana passada. Se o seu marido trabalha até as 6 horas da tarde, 6h05 ele não chegou ainda, você pensa o quê? Que ele está comprando flores para você. Amém? Já mudou alguns a mentalidade da semana passada para hoje. Mas na semana passada alguns pensaram que o marido já estava traindo ela. 6h05, não voltou ainda. Bateu o carro, estraçalhou, morte, não acharam os documentos dele, queimou. Quanta coisa que as pessoas acabam pensando. E deixa eu te falar uma coisa, esses pensamentos fatalistas não são de Deus. O pensamento fatalista, ele é maligno. Pensamentos fatalistas, nunca mais eu vou conseguir me reerguer. Pensamento fatalista, quebrou a minha empresa, nunca mais eu vou ter uma empresa. Pensamento fatalista, eu sempre serei um erro. Pensamentos fatalistas, demoníacos. Você precisa remover isso da tua vida em nome de Jesus. Porque sempre que Deus fala conosco, não é um pensamento fatalista. É um pensamento de paz. É um pensamento de alegria, de novas oportunidades, de esperança. E é isso que você estará com seus ouvidos abertos para ouvir da parte do Senhor em nome de Jesus. Diga amém. Vamos lá, tristeza tóxica e tristeza saudável. Qual a diferença? Uma tristeza saudável, guarda isso, sempre irá guiá-lo para um conserto, para o arrependimento. Quantos aqui já erraram na vida? Poucos? Quantos aí já erraram além de mim? Agora melhorou. Vamos lá, quantos de vocês já falaram algo do fogo da pressão e depois você se arrependeu de ter falado aquilo? Deixa eu ver. Quantos de vocês já fizeram algo impulsivamente e depois, se você pudesse voltar o tempo, você voltaria... Meu Deus, nem deu tempo de eu terminar meu raciocínio. Nem deu tempo de finalizar meu raciocínio. Se você pudesse voltar o tempo, você voltaria e não faria novamente. Deixa eu ver. Amém. Quando nós fazemos algo e você fala algo, você tem um comportamento e você percebe que você se equivocou, que você feriu alguém, qual é o sentimento que você tem? Tristeza. E essa tristeza vai empurrar você para quê? Para pedir perdão. Essa tristeza vai empurrar você para nunca mais fazer daquela forma. Ou seja, essa tristeza é vista como uma tristeza saudável. Agora, a tristeza tóxica é aquela tristeza que te leva a um remorso, mas nunca ao arrependimento. Quando eu pergunto, quem voltaria e não faria novamente? Todos levantaram as mãos. Será? Que se você tiver uma oportunidade de novo, você vai dizer não dessa vez? Sentindo tudo que você sentiu, você mesmo assim... Infelizmente, muitos acabam cometendo novamente, preferem aquela tristeza que é tóxica, do que se arrepender genuinamente e nunca mais voltar a fazer. Isso, existem muitos exemplos na Bíblia, mas eu separei dois reis, rei Davi e rei Saul. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, nós vamos falar de Saul. O Espírito, versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou do Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno, vindo da parte de Deus, Deus permitiu o espírito maligno vir sobre Saul e o atormentava. E os Salmos de número 38, versículo 6, Davi, os dois estão em tristeza. Um deles não tem mais o Espírito do Senhor, está atormentado, está tão triste que chega ao nível de tormento. O outro é o Davi. Eu estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo eu saio vagueando e chorando, pranteando. Eu estou ardendo em febre. O meu corpo está doente. Eu sinto-me fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, olha aqui a diferença. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. A Bíblia é clara que tanto Saul como Davi estavam em um nível profundo de tristeza. Ambos aqui passaram por traumas emocionais em seu passado.
Mas percebemos claramente que em sua tristeza, Davi buscou a Deus. Quem Davi buscou, igreja? Buscou a Deus. A tristeza de Davi, embora tenha sido por ter cometido erros, mas muitas vezes o levou ao jejum, o levou a buscar a Deus. Os erros de Davi você não vai encontrar repetidos na Bíblia, porque todas as vezes que Davi errou, ele nunca mais errou o mesmo erro, porque ele aprendeu. Essa é a tristeza que ele sente, e não é só aqui, os salmos são vários, que ele diz: a minha alma está batida, ó Deus, e ele começa a clamar a Deus em todos os momentos. Ou seja, Davi, ele nos mostra que ele tinha tristeza profunda, mas que era uma tristeza que no final valia algo, era algo realmente saudável, porque levava ele ao arrependimento, a perdoar, a pedir perdão. Já o Saul, meu irmão, meu Deus do céu, o Saul, quando ele estava atribulado, angustiado por causa do seu pecado, das coisas erradas que ele fazia, a tristeza invadiu o coração dele, o que ele fazia? Ele contratava alguém para buscar a Deus por ele. Parece alguns crentes: ora lá por mim. Vou falar. Saul, a Bíblia diz que ele está atormentado, e ele diz o quê? Pede para alguém vir tocar aqui para mim. Quem ia tocar para o Saul? Quem? Aquele que na sua tristeza buscava a Deus. Aí vem o Davi. O Davi começa a tocar harpa, começa a cantar os salmos, entoar os salmos. E a Bíblia diz que o espírito mau da parte do Senhor na vida do Saul, ele ia embora. Ele era liberto. Todo o tormento, toda a tristeza profunda no coração de Saul finalizava quando ele ouvia o Davi, que era um homem de Deus, cantando. Agora, ele nunca sarou isso, ele nunca mudou a mentalidade dele, ele continuava fazendo as coisas erradas. E olha só que incrível isso, a Bíblia vai nos mostrar um quadro de transtorno de bipolaridade na vida de Saul, ou talvez até esquizofrenia. Eu não sou médico, especialista para o diagnóstico dele, mas é claro, quando a Bíblia diz que ele olha para Davi e diz: Davi, eu te amo. E o Davi feliz da vida tocando harpa, daqui a pouco vinha uma lança contra ele. O mesmo cara que disse eu te amo, é o mesmo que agora quer matar o Davi. O Jonatas, o filho do rei Saul, dizia: pai, não faz isso, ele é bom, ele é gente fina. E aí os dois criaram uma amizade tão forte, que ele era, às vezes, quase que na maioria das vezes, ele que comunicava o Davi: meu pai quer te matar, cara. Por quê? Porque havia um transtorno emocional na vida do Saul, porque não foi tratado. Não foi tratado. Ele tinha um problema sério de guardar a mágoa, a tristeza, não exteriorizar, não pedir. Aquilo foi evoluindo até chegar em quadros mais complexos. Ou seja, emocionalmente, Saul piorava cada vez mais, ao ponto de entrar em uma depressão e depois suicídio. É a Bíblia que diz. Saul se suicida. O que é a depressão? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é um transtorno de saúde mental caracterizado por tristeza persistente e falta de interesse ou prazer em atividades que antes eram gratificantes e agradáveis. Isso é depressão segundo a ciência, a organização OMS. Há 3 causas da depressão segundo a ciência. Primeiro, causas externas, coisas que acontecem ali fora, mas que ferem aqui dentro. O que é isso, pastor? Por exemplo, a perda de um membro da família, um ente querido, a perda de um amigo. E a mesma dor de você perder alguém que você ama, onde que ele é ceifado a sua vida, é a mesma dor, a psicologia diz, de alguém que perde o seu namorado, a quem ele ama ainda, ou a sua esposa, seu esposo em um divórcio. É a mesma dor. A tristeza profunda, a perda de um emprego, o término de um relacionamento, a desaprovação em um concurso público, em uma faculdade, a inserção de uma faculdade, enfim. Tudo isso gera tristeza e essa é uma porta de entrada para a depressão, causas externas.
Segundo, a ciência diz que as causas internas também são portas abertas para trazer um dano emocional, que vai trazer como consequência a depressão. Quais são as causas internas? É uma causa criada por você mesmo. É quando você não se perdoa daquilo que você fez. Resumindo, todo mundo já te perdoou. Quem você feriu já te perdoou. Deus já te perdoou. Mas você não consegue se perdoar. É uma causa interna. É quando você permanece com um sentimento de frustração e culpa por alguma coisa. Eu tentei, pastor, e não deu certo. E hoje eu me cobro até hoje. Tá, mas quando aconteceu isso? 1991. Sério? Mas até hoje ainda você fala sobre esse assunto? Sim. Por quê? Porque não foi sarado, não foi curado. E essa dor, essa cobrança trava a vida dele e também pode ser uma porta aberta para ele viver a depressão. Terceiro, eu já falei de 2, causas externas, causas internas. Terceiro, quem está comigo ainda? Sacode o teu irmão, diga, não dorme, hein? Isso. Terceiro, causas químicas. Químicas, pode ser uma queda hormonal. Nós temos médicos aqui e poderiam falar muito melhor do que eu. Mas é sabido por todos nós que uma mulher, quando está grávida, quando ela dá à luz ao seu filho, ela tem uma queda hormonal significativa. E algumas mulheres que estavam felizes da vida, que iriam ter o bebê, quando o bebê nasce, entram numa depressão pós-parto. É químico. Falta hormônios. Desequilibrou. As mulheres, quando entram na menopausa, também altera, são fatores. Os homens, a andropausa, faltam hormônios. E com isso pode também levar a um quadro de depressão. Os adolescentes, então, que o hormônio um dia está lá, outro dia está lá embaixo, está essa variação hormonal. Eu vi um pastor falando que o hormônio é igual ao demônio, né? É mais ou menos, para os adolescentes. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Aí você olha teu filho, um dia quer tudo, outro dia não quer nada. Meu Deus, meu filho está na aborrecência. Não, nós temos hoje quadros de jovens e adolescentes em depressão, por causa de uma condição química. Eu já falei de fatos externos, fatos internos. Tudo que eu estou te apresentando aqui tem fonte, eu posso passar para você sem problema nenhum. São estudos que são feitos por revistas, por livros, por pessoas conhecidas no ramo, psicólogos, e também pela Organização Mundial de Saúde. Outra coisa, química, falta vitamina. Tem momentos que faltam vitamina. Eu trouxe uma vez um amigo meu, o Dr. Rodrigo, para falar sobre depressão na igreja. E o Dr. Rodrigo, ele é um psiquiatra em Joinville. E quando acabou, eu disse para ele assim, ô Rodrigo, vamos fazer um check-up comigo? Quero fazer um check-up, um geralzão assim. Muito tempo que eu não faço uns exames. Ele disse, vamos embora, pastor, vamos fazer. E aí nós fizemos os exames. E quando ficaram prontos os exames, ele disse, traga aqui em Joinville. Fui lá no consultório dele, levei todos os exames, os resultados. Ele olhou para mim e falou assim, tu tá morto? Eu disse, não, estou vivo e muito bem. Ele falou, pastor, porque você é pastor, eu não iria falar isso para você, mas qualquer paciente meu com esse quadro aí, com essa vitamina D no nível que está, a situação que você está, com certeza você tem um quadro de depressão. Tem que repor isso aqui, está faltando, nós vamos ter que repor, ou seja, vitaminas, é uma questão química. Agora, o que a ciência não diz, e eu vou falar. Primeiro, causas, eu vou pregar tudo de novo, externas. Segundo, causas. Terceiro, química. E quarto, espiritual. Nós não podemos negligenciar também que uma depressão pode ser um quadro espiritual. Sim. Quer ver um exemplo? Eu até acabei esquecendo do primeiro culto de mencionar, mas Deus me fez lembrar agora. Eu fui ao hospital aqui da cidade, há muitos anos, deve fazer uns 18 anos aproximadamente, orar por uma mulher chamada Adriana. A Adriana estava em depressão, de quadro profundo, ao ponto assim de estar praticamente, não falava, os olhos praticamente abriam, e era um quadro muito difícil. O marido veio nos procurar para ir lá orar com ela, eu fui orar com ela.
E tudo que foi, todos os tratamentos necessários para tentar tirar ela dessa depressão profunda, a medicação toda, não resolveu. Ela não saía daquela condição. Eu fui naquele hospital durante uma semana, todos os dias, um propósito, orar com ela todos os dias. Primeiro dia foi igual orar com um tronco em cima da cama, não tinha nada. Não tinha nenhuma reação, esse sentido que eu estou falando. Orei, abençoei, fui para casa, no outro dia fui de novo. No terceiro dia ela esboçou um pouco. No quarto dia ela chorou. No quinto ela já começou a falar. No sexto a coisa já mudou um pouco, para melhor. 2 semanas depois ela estava em casa. E não só voltou para casa, como ela se firmou com o Senhor, graças a Deus, serviu ao Senhor com fidelidade. Graças a Deus, ela conseguiu, com acompanhamento médico também, se desligar de toda a medicação que ela consumia. E ela deu uma volta por cima assim extraordinária. Ela trabalha numa loja bem conhecida aqui da cidade, dessas lojas de departamento. E nessa loja onde ela trabalha, ela foi a melhor vendedora do estado de Santa Catarina. Como que uma mulher, numa questão de um prazo de 3, 4, 5, 6 meses talvez, ela conseguiu dar essa volta por cima num quadro de depressão profunda? É porque o caso dela era espiritual. Medicação não resolveu, causa externa, não tinha causa interna, era realmente um espírito de enfermidade que acompanhava ela. Lucas capítulo 13, eu preguei aqui na quinta-feira passada, que havia uma mulher que 18 anos ela era corcunda. E Jesus, quando olhou para ela, disse: isso aí é espiritual. E Jesus chamou ela, orou por ela e na mesma hora ela se endireitou. Ou seja, a Bíblia, e eu creio na Bíblia, e eu sei que existe sim também essa condição de ser algo espiritual. Agora, redobre a sua atenção naquilo que eu vou te falar. Quantos aqui gostam de ver álbuns de fotos? Os jovens, álbuns, o que é álbum? Álbuns de foto. Alô? Quem gosta de ver? Antigamente, até parece, né? Antigamente nós íamos na casa das visitas que nós fazíamos, dos irmãos da igreja, e quando nós chegávamos na casa da família, sabe o que eles diziam? Pastor, senta aqui que eu vou pegar os álbuns do meu casamento. E aí eles vinham com os álbuns de casamento, uma pilha de álbuns, e colocava na mesa e você começava a olhar aquilo, as fotos. Era assim ou não era? Sim, era assim. Eu ainda tenho alguns álbuns de fotografia, inclusive do meu casamento, que eu não mostro para ninguém. Não quero assustar ninguém. Então eu prefiro não mostrar para ninguém. Mas nós tínhamos esse hábito, não é? Eu gosto muito de ver fotos antigas. Eu gosto. Às vezes eu chego em alguns lugares aqui da cidade e às vezes dentro desses lugares tem uma foto de Timbó como era antigamente. Eu nasci nessa cidade. Eu me criei aqui. E até hoje eu vivo aqui há 40 e tantos poucos anos. E todas as vezes que eu chego num lugar e tem uma foto, eu fico imaginando onde que era aquilo ali. E eu lembro quando eu tinha 5, 6 anos, por exemplo, aquela região ali da Fritz Lorenz, onde que antigamente era a Companhia Lorenz, os mais antigos vão lembrar. Eu lembro bem que eu ia ali, meu avô trabalhava no frigorífico e nós íamos lá comer salsicha. Meu avô dava salsicha pra gente, quando era garotinho. E também lembro da Vila Germer sem nenhum calçamento, tudo estrada de chão, a Quintino estrada de chão. Eu lembro disso tudo. E eu gosto. Outro dia uma empresa aqui da cidade fez 70 anos de empresa. E eles publicaram uma foto dos funcionários naquele dia, do primeiro dia de empresa. Eu comecei a olhar aquilo ali, de repente alguns começaram a colocar nos comentários: o da direita lá é meu tio, o da esquerda ali é meu primo, e não sei o que e tal. Todo mundo escrevendo. Que legal isso, gente. Eu gosto disso, gosto muito. E uma coisa que eu percebi é que as fotos, quanto mais antigas, mais sérios eles ficavam nas fotos. Olha aí, ó. Só uma mulher que está fora da curva lá, ó. Ó, a do meio. Que alegria. Pessoal, vamos tirar uma foto. Todo mundo sério. Puf. Bati a foto. Não era assim as fotos antigamente? Alô, sim ou não? Sim. Um pastor amigo meu, que está na Europa, ele publicou essa semana uma foto. Pastor Disney, já esteve aqui com a gente. Pode procurar lá na rede social do Facebook. Essa semana ele colocou. É o Naftalin, o nome dele lá no Facebook. E aquilo ali me despertou muita atenção. Foi dali que eu vi aquela foto, eu pensei, nossa, tem tudo a ver. Porque
você conversa com algumas pessoas dessas fotos antigas, são pessoas felizes. Elas não são assim. Muito pelo contrário, são pessoas divertidas. Nossos avós são divertidos. Eles falam umas histórias que você rola de rir. Eles contam umas histórias emocionantes. Mas na foto, sérios. Não é assim, gente? Alô? E aí, sabe o que eu percebi também? Que a nossa geração é muito diferente deles. Vamos tirar uma foto aí, pessoal? Vai. Vai. Ó, a irmã lá já arrumando o cabelo, ó. Todo mundo já botou os dentão para fora. Por quê? Porque a gente quer aparecer como na foto? Alô, igreja. Como que a gente quer aparecer na foto? Feliz, arrumado, bonito, sim ou não? Então guarda isso. Nós somos a geração com as fotos mais felizes, mas com estatísticas de ser a geração mais deprimida. Está ali. Nós somos a geração com as fotos mais felizes, mas com estatísticas de ser a geração mais deprimida. Isso não é de agora não, gente. Isso é de muito tempo já. Antes das fotos do pessoal sério. Na Bíblia você vê isso. Na Bíblia você vê muitos homens lutando contra esse problema, chamado tristeza profunda, chamada depressão. Ora, o que falar de Elias, o grande profeta de Deus, que em um momento de depressão fez uma oração e disse: Deus, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu nem deveria estar aqui, Senhor, me tira daqui, me leva, eu quero morrer. E o que falar do Jeremias, o profeta, que é chamado na Bíblia como, é conhecido na Bíblia como o profeta chorão. E como escritor, ele até escreve um livro chamado Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Viveu quase uma vida inteira de que forma? Deprimido. E o rei Salomão então? O rei Salomão, olhem para mim, ele tinha tudo o que ele queria, era o homem mais rico da terra. E ele diz em Eclesiastes 2,17, eu odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa assim, tudo era inútil, era correr atrás do vento. Esse mesmo Salomão de Provérbios, que escreve o livro de Provérbios, que é o homem mais sábio, que o próprio Deus se apresentou a ele e perguntou: o que tu queres, Salomão? Esse mesmo homem você vai encontrar várias vezes, repetidamente em Eclesiastes, dizendo: eu não encontro mais prazer nessa vida. Tem tudo, mas não tem nada. Quantos irmãos? Quantas pessoas que era preferível não ter nada, porque quando não tinham nada, tinham o prazer de viver com Deus. E hoje, por ter muito, vive os prazeres do mundo, mas não tem mais prazer em viver nessa terra. Por quê? Porque falta Deus. O que faz um cantor famoso, o que faz um artista famoso dizer: eu perdi o sentido da vida. Meu irmão, se ele disser assim: amanhã eu vou para Disney, ele vai, ele pode, ele tem condições, ele tem um jato próprio. Aquele ali de Brusque tem um jato que dá para levar ele para a China. São 14 horas de voo. Um dos melhores do Brasil. Não estou falando que ele está em depressão, mas olha para mim. Quantas pessoas que vivem uma situação muito boa, financeiramente falando, mas que são vazios. São pessoas que vivem como proverbista aqui, Salomão, o rei Salomão dizendo: eu perdi o prazer nessa vida. Agora então vamos relembrar. Que todas essas pessoas que eu acabei de falar para você são homens de Deus. Diga, homens de Deus. Salomão construiu o melhor templo que Israel já viu até hoje, que o mundo já viu. Nunca se viu um templo tão lindo como aquele. E nunca, aliás, haverá um terceiro templo que será construído, que talvez possa superar essa beleza, mas até hoje não teve. O próprio Deus, como eu falei, se apresenta pessoalmente a ele e pergunta: o que tu queres que eu te faça? O que tu quer, Salomão? E o Salomão disse o quê? Eu quero sabedoria para cuidar do povo. Aí Deus disse: só porque tu não pediu teu inimigo e não pediu dinheiro, eu vou te dar sabedoria como ninguém nunca teve na terra. E outra, vou te dar também riqueza, exército, vou te dar tudo. Ou seja, nós não estamos falando de qualquer pessoa.
Eu estou falando do rei Salomão, eu estou falando do profeta Elias, aquele que orou e veio fogo do céu. Eu estou falando de Jeremias, que previu que profetizou tantas coisas no reinado de Israel, que até hoje o livro de Jeremias é consultado. E o que a gente aprende aqui, pastor? Que nós temos que remover essa estigma. Eu sou cristão, eu não estou com depressão. Tem cristãos morrendo com depressão, porque não aceitam que estão. Não aceitam. Porque ele acredita que depressão é espiritual. E se eu orar, acaba. A prova está aí, meu irmão, não sai. Por quê? Porque não é espiritual. Tem os fatores que nós falamos anteriormente. Quantos estão comigo? Para ou continuo? Meu irmão, eu fiz parte de uma igreja há muitos anos que para mim depressão era demônio. A pessoa chegava na minha frente e dizia assim: pastor, eu estou com um laudo aqui, um resultado médico que eu estou com depressão. Em nome de Jesus. Eu te repreendo agora, o demônio. A pessoa: calma, pastor. Eu disse: vem cá, eu vou orar por ti, traz o azeite aqui, irmã. Dava banho de azeite na pessoa. Ungia ela, botava a mão, orava. Se é espiritual, como eu falei há pouco, vai sair, acabou. Mas nós orávamos e ela saía da mesma forma. Por quê? Porque não era espiritual. Era algo orgânico, era algo realmente que precisava ser tratado com profissionais. Então, nós precisamos quebrar isso. Não há nada de errado em você procurar ajuda. Olha aqui para mim, não te disperse. Não há nada de errado em você buscar ajuda. Peça ajuda sim. Não há nada de errado em buscar um psicólogo. Não há nada de errado em buscar um psiquiatra. Ai, psiquiatra é para louco. É para mim, para você, para todo mundo. São profissionais que estudaram, que Deus capacitou eles para ajudar os filhos de Deus aqui nessa terra. Para com esse legalismo barato, meu irmão. Não tenho vergonha de falar isso aqui, não. Ai, o pastor está virando ateu agora nem crê mais no poder de Deus. Claro que eu creio. Se tem alguém que crê aqui, meu irmão, eu posso garantir a você que sou eu. Que eu creio no poder de Deus, na cura, na restauração. A minha caminhada é marcada por muito milagre. Eu sei que acontece milagre sim. E eu sempre oro por milagre. Por milagre, porque eu creio que pode acontecer. Mas não há nada de errado em você buscar. E se o médico que te atendeu receitar para você reposição hormonal, medicação, não há nada de errado nisso. Não é pecado. Diga comigo, não é pecado. Vai, diga mais alto, não é pecado. Bate na mão do seu irmão, diga, não é pecado, irmão. Por que eu estou falando isso? Mais uma vez eu reforço. Porque a religião, infelizmente, levou as pessoas a pensar que tudo é espiritual. Sim, as coisas são espirituais, nós cremos nisso, eu estou reforçando a minha informação, mas há coisas que são naturais. E tem gente que vai chegar diante de Deus e vai dizer: Deus, por que tu não me curou? Ele vai dizer: porque eu deixei o doutor tal para te curar. Eu queria usar ele como instrumento. Por quê? Porque além de eu curar você através dele, ele também poderia servir ao Senhor com o testemunho que você ia ter para contar para ele. E aí? E aí? Nós fomos criados, lamentavelmente, ou talvez não tão lamentavelmente, mas nesse fator, Laércio, nós somos criados sim, para ser fortes. Nossos pais nos educaram para sermos fortes. Depressão, já se viu, isso é doença de fresco. Vai, pega uma enxada aí, vai lá capinar que já vai passar essa tua depressão. A gente ri, mas é triste, irmãos, porque é assim que nos trataram a vida inteira. Isso é coisa de não sei o quê. Você é fraco, isso é coisa de gente fraca. Não é. É coisa de homem de Deus. Salomão, Elias, Jeremias, Rafael, qualquer um de nós está sujeito a isso. Só que hoje você cresceu, diga glória a Deus. Então hoje você cresceu, você pode pedir ajuda. Aprendemos que não era para pedir ajuda. Hoje a gente aprendeu. Vamos pedir ajuda. Eu comentei aqui no primeiro culto. 2008, eu e minha esposa passamos um período muito difícil da nossa vida. A minha esposa no 6º andar, em cima do morro, lá na cidade onde nós morávamos, ela olhou para baixo e disse assim: vou tirar minha vida. Depressão.
A pastora com depressão? Sim, a minha esposa, a pastora Tati, com depressão. Eu com depressão, nós dois deprimidos, tristes profundamente. E eu falei que no primeiro culto e reforço, não pedimos ajuda. Porque nós sabíamos, aliás hoje eu sei, que se eu pedisse ajuda, com certeza todos me ajudariam. Minha mãe, o Jerry, meus irmãos, meu pai. Se eu chegasse e dissesse, eu estou em depressão, com depressão, pai, me ajuda. Arruma um médico para mim, um terapeuta, me leva para um psicólogo, eu não estou bem, eu não estou bem. A Tati está com os pensamentos suicidas, mas não, nós dois pensávamos que sozinhos nós iríamos, graças a Deus conseguimos, mas nem todos conseguem. Porque às vezes nós falamos que ninguém me ajudou, mas é porque eu não pedi ajuda, então é muito fácil julgar os outros. Não, é porque nós não pedimos mesmo, ninguém sabia. Eles só souberam depois o testemunho, que até hoje a gente conta dessa forma. Mas não há nada de errado em buscar ajuda. Pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda é maturidade. Pedir ajuda é humildade, é reconhecer que precisa de ajuda. E aqui a gente já vê um primeiro princípio. Eu vou falar de 3 para você e eu vou orar contigo. O primeiro princípio para nós sairmos de uma depressão me faz lembrar de um personagem bíblico. Ele passou por uma depressão muito grave. E devido aos fatores, às causas externas. Um dia, o inimigo de Deus matou os seus animais, tirou as suas posses, sua casa, matou todos os seus filhos, toda a condição financeira dele foi por água abaixo, e por último a sua saúde foi afetada. Eu estou falando de quem, igreja? Jó. E no capítulo 3, versículo 2 diz, e Jó falando disse, amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Olha só que revolta. E alguém ainda diz que o Jó não reclamava, né? Tem que ler a Bíblia, irmão. Jó só não perdeu a fé, mas que ele reclamou um monte, ele reclamou. Em nenhum momento ele culpou a Deus, mas ele sim se culpou muitas vezes. E olha aqui para mim. E ele diz, amaldiçoado seja o dia que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido este homem. O dia que alguém disse, nasceu Jó, maldito é aquele dia. Jó passa por uma profunda depressão, e aqui ele está lutando fortemente com uma tristeza persistente. Quem não estaria? Quem não estaria? Não perdeu, não, nem vou usar essa palavra. Ele perdeu 7 dos seus 7 filhos. Já é inimaginável para mim. Eu não consigo entender a dor de um pai que perde um filho. Eu tento entender, mas não tem como, não tem compreensão. Jó perde os 7. O poder de ele ofertar ao Senhor, de tributar holocaustos a Deus, todos os animais são queimados. Tudo que ele tem, ele perde tudo assim, rápido. Ele está inconsolável. Depressão, tristeza profunda. Aí no versículo 13 do capítulo 2 ele diz assim, a Bíblia diz, assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó é visitado por 3 amigos. Quantos amigos? Quantos amigos? 3 amigos. E o que eles fizeram durante 7 dias? Nada. Sentaram do lado do Jó, e a Bíblia diz que eles perceberam que a dor dele era tão grande que eles calaram a boca e só ficaram do lado dele. E aqui já é um primeiro princípio para nós ajudarmos alguém a sair da depressão ou nós sairmos da depressão. Precisamos de companhia. Quando Elias ele entra na caverna para entrar em depressão, qual foi o passo que ele deu? Ei moço, que era o mocinho que andava com ele, pode ir embora, eu vou ficar sozinho. Ou seja, a depressão. Agora guarde isso aqui, por que ele mandou o menino embora? Porque a solidão, ela aumenta a depressão. E o acompanhamento diminui. Se aquele menino ficasse do lado de Elias, com certeza a depressão de Elias não seria tamanha como foi. E por que quando nós estamos em momento deprimido, nós queremos ficar sozinhos? Esse é o plano do diabo. Porque vai aumentar ainda mais a depressão. A solidão, ela aumenta, ela magnifica, maximiza a depressão, enquanto que o acompanhamento diminui. As estatísticas dizem que se apenas uma pessoa visitar você, isso já traz alívio.
Uma pessoa visitando você num dia que você está deprimido já vai trazer alívio. Esses homens, amigos de Jó, entenderam que não adiantava falar nada, não havia espaço para palavras. Não havia nada que pudesse falar que mudaria a situação, que poderiam ajudá-lo. Apenas estaremos com ele. Esse era o propósito desses amigos. Hoje eu estive num velório. Na parte da manhã, à tarde, o pastor Patrick foi lá. E uma senhora que eu orei na quinta-feira da semana passada, fui na casa dela, orei com ela, ela estava bem doente. Nós não sabíamos ainda da gravidade da enfermidade. Na quarta-feira, na quinta eu fui lá, na sexta, conversei com o Dr. Bruno, né, Bruno? Ela foi ali, foi internada na sexta no hospital. E de lá até sábado à noite, o quadro dela foi piorando, pegou uma bactéria, enfim, ela faleceu. Uma senhora muito querida, muito querida. E eu fui até a capela mortuária hoje de manhã. E aí então estava ali a nora, os filhos, as noras, na verdade, os filhos. Cumprimentei todo mundo. E naquele momento de dor inconsolável, não adianta falar muito, gente. Nem dar os pêsames. Porque pêsame significa aceita os meus pesos. Pega aí, segura você. Cuida com as palavras. É o que eu lamento muito. Abracei todos eles, com força. Choraram. Não falei nada. Pode chorar. Chora. E aí no ouvido eu disse: que Deus conforte o coração de vocês. Que Deus conforte o coração de vocês. Por quê? Porque existem momentos que não são palavras, é presença. Em momentos de tristeza profunda, nós precisamos de companhia. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores presentes que você pode receber no dia da tua tristeza profunda, ou dar a alguém que está numa tristeza profunda. Porém, se nós continuarmos a ler o livro de Jó, diz que esses amigos de Jó, depois dos 7 dias, começaram a conversar. Pronto, estragaram tudo. Por quê? Porque quando eles começaram a falar, o que eles falaram? Eles não disseram assim: Jó, vai dar tudo certo, você vai se levantar, seria menos mal. Não, eles olharam e disseram assim, ó: talvez tu tá assim, Jó, porque tu deve estar em pecado. E aí começaram a apontar o dedo, acusar, julgar. Talvez deve ser uma maldição na tua vida. Filosofar um monte e começar a julgar. Ou seja, 7 dias em silêncio. Na hora que abriram a boca, é aquela vaca que dá 20 litros de leite e depois chuta o balde. Esses são os amigos do Jó. E esse é o problema de muita gente. No desejo de ajudar alguém, escapam palavras que não ajudem nada. Presta atenção. O que nós aprendemos nessa história: nunca fale o que você não sabe ou o que você não viu, e muito menos o que os outros falaram para você. Não fala, você não sabe. Sabe por quê? Eu vou te dar a resposta bíblica. Porque a Bíblia diz que a história continua. E no versículo 7, vamos voltar um pouco. 7 dias eles ficam em silêncio do lado do Jó. Depois de 7 dias eles descascam a lenha no homem. E depois disso Deus fala com eles. E o que Deus fala com eles? Segura aí na cadeira. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, um dos amigos: Elifaz, a minha ira se acendeu contra ti. O que Deus está dizendo aqui? Eu estou com raiva de você. E também estou com raiva desses seus 2 amigos aí. Eu tenho vontade de acabar com vocês. Onde já se viu vocês julgaram o meu servo Jó. Vocês não olharam ele como eu olho. Vocês olharam com os olhos de vocês. Vocês agiram errado. Agora, para reaver esse conceito, peguem 7 animais, deem sacrifício e peçam perdão para o Jó, porque o Jó vai orar por vocês. Olha só. Porque Deus está cuidando de tudo, né? Então aprenda a cuidar da tua boca e dar o presente da sua companhia e apoio a quem tanto precisa. Guarde isso e aplique isso na tua vida. Que as tuas palavras sejam sempre melhores que o teu silêncio. Se as tuas palavras não são melhores do que o teu silêncio, silêncio.
não fala nada. Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é sábio. Então, se você tem algo edificante, fale. Não tem? Fica bem quietinho. Não vamos julgar, não vamos acusar, não vamos estender o dedo. Não, nós somos cristãos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Ao invés de apontar o dedo, está em depressão. Também eu sei por quê. Tu se afastou de Deus, né? Meu irmão, vem cá. Você está precisando de ajuda? Vem cá, me dá um abraço. Isso, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Você está precisando de quê? O que você precisa para você conseguir se levantar? Eu posso te ajudar? Ao invés de acusar, meu irmão, porque tem uma raça aí que Jesus amado. Só o sangue do Cordeiro. Você precisa de um abraço? Você quer que eu traga um x-salada para ti? Teve gente que até acordou agora no culto. Verdade, gente. Você quer um bolo? Você quer um café? O que Deus mandou para o Elias sair da depressão? Comida. O corvo foi lá e levou comida para o Elias, porque tem gente para sair da depressão é só comer. Brincando um pouco com você. Mas é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos de companhia. Diga, eu preciso de companhia. Obrigado pelo teu entusiasmo. Diga, eu preciso de companhia. Há uma outra história na Bíblia, nos Salmos, que é muito interessante. Porque eu sempre aconselho as pessoas a não ler os Salmos quando está em depressão. Ao contrário de muitos que fazem isso. Quer se enterrar mais ainda? Leia os Salmos. Quando está em depressão. Depressão é Josué para ler. Depressão é Jó, para aprender, superação. É isso que nós temos que ler. Livros proféticos que vão nos erguer, vão nos levantar. Os evangelhos, as curas, as restaurações. Mas há um salmo, entre alguns que Davi escreve, e esse é um salmo muito conhecido por todos nós aqui, que é o salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não é nada, nada está ali. Mas a versão original é não me faltará. Se eu tenho o Senhor, não me falta nada. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui está o segundo princípio para nós sairmos da depressão. O primeiro é... Diga, companhia. O segundo, descanso. Descanso. Muitas vezes você fica deprimido porque não está descansando suficientemente. E isso não é só algo que a psicologia explica. Isso é algo também que a Bíblia ensina. O próprio Deus, Gênesis, criou todas as coisas. 6 dias ele trabalhou. E um dia Deus precisava descansar, pessoal? Claro que não. E porque ele descansou? Para nos mostrar que tem que descansar. Aí em Êxodo ele vem e estabelece uma lei. 6 dias trabalharás e um dia tu descansarás. E por que Deus mandou escrever essa instrução de guardar um dia para você descansar? Porque ele estava dizendo o seguinte: vocês servem a Faraó. Faraó faz você trabalhar 7 dias da semana. Vocês são escravos. Mas para mim vocês só vão trabalhar 6 e 1 vocês vão ganhar. Por quê? Porque vocês não são escravos. Vocês são filhos. Quando eu trabalho 6 dias e um deles eu descanso, eu estou honrando a Deus. Eu estou dizendo: Deus, eu confio tanto em Ti, que 6 dias trabalhado, em um dia eu posso descansar. Porque eu confio em Ti. Descansar um dia significa que eu estou entregando o dízimo do meu tempo para Deus. Eu estou dizendo para Deus o seguinte: Deus, é a mesma coisa do dízimo. Eu prefiro ficar com 90% com a tua bênção do que ficar com tudo sem a tua bênção. Ah, mas eu entreguei 10%. Não entreguei, eu devolvi, é dele, nem é meu. Eu quero ficar com os 90% que Deus abençoou para eu ficar, do que eu ficar com tudo que tudo não é meu, não. Tem uma parte que é dele. Assim também é no tempo. Eu vou descansar. Por quê? Pergunte. Por quê, pastor? Porque o seu corpo necessita de descanso. Necessita de descanso.
Nós precisamos descansar, pessoal. Um dia eu fui conversar com o meu pastor, ele disse, estou deprimido, pastor, ore por mim. Ele disse, nem vou orar já, vi, tu está cansado. Como é que está a tua rotina? Eu disse, de manhã até a noite até de manhã. Estou dormindo pouco, acordando cedo, dormindo tarde, todo dia. Tá, e domingo você vai pregar na igreja? 3 cultos, 2. E aí? Você quer o quê? Você quer que eu ore pelo quê? Vou orar para Deus te levar embora. Eu disse, não faz isso não, pastor. Descansa, ele disse. A hora que você descansar, você vai ver que as coisas já vão começar a melhorar. Quando você descansa, quando você respeita esse princípio, você vive mais. Quando você respeita isso, você vive melhor. Você vive menos estressado. Você vive menos ansioso. Você se livra da depressão muitas vezes. Pastor, mas eu quero trabalhar, eu sou novo. Você não vai ficar novo para sempre. Aproveita, meu irmão. A Bíblia diz em Eclesiastes, tudo que vier à tua mão para fazer, faça com todas as tuas forças, porque para o sepulcro onde tu vai não tem mais sonho. Ou seja, nós só temos uma vida e você quer trabalhar. Eu não estou falando que você não deve trabalhar, você é inteligente. Eu estou dizendo que está na hora de você desacelerar um pouco para viver mais a tua família, para viver mais com Deus. Eu sei a tua preocupação de deixar um legado para a tua família, deixar uma história para os teus filhos, para eles não precisar, será? Eles vão olhar você, vão trabalhar igual uns doidos depois de novo, e vai ficar para o filho, e daqui a pouco um vem, perde tudo, começa tudo de novo. Que vida é essa, meu Deus? Que vida é essa? Desacelera. Vai ser feliz. Muita gente em depressão porque está cansado. Eu vou continuar falando, igreja. Jesus dormiu no barco. Se você é melhor que Jesus, então, aí você pode realmente não descansar. Mas Jesus, sendo Deus na terra, o Filho de Deus, descansou. Quem sou eu e quem é você, meu irmão? Eu lembro de um pastor amigo meu, que o pastor falou para ele, cara, você está demais. Ele, além de pastorear, ele também era representante, vendedor. E chegou um momento que ele disse assim, meu Deus, não, eu percebo que eu estou insuportável. Por quê? Porque eu trabalho todo dia, ele disse, não tenho mais descanso, final de semana arrumo umas coisas lá com os animais que eu tenho também em casa, para cuidar daqueles animais. Ele disse, meu Deus, mas eu também não consigo parar. Uma semana da nossa conversa, ele caiu doente. E ele no hospital. Quando cheguei lá, ele andando dentro da sala com aquele soro para lá e para cá. Eu disse, senta aí, cara, descansa. Não posso, tem que ter representante, tem que fazer contato. Eu disse, desliga isso aí, tu quer morrer? Não quero, então descansa. Infelizmente só assim para te parar. Infelizmente só assim para te parar. Porque senão você não vai parar. Quantos aqui creem que Deus tem o melhor para a sua vida? Então quando Ele te instrui a descansar, Ele está querendo o teu bem ou o teu mal? O que Ele está querendo? Então pega esse final de ano, meu irmão, e aproveita as férias. Vai para Navegantes, Gravatá, vai para Itapema, vai para França, aleluia, vai para Disney, porque descansar não é dormir abençoado, porque tem gente que dorme muito e não descansa. Descansar às vezes é você sair dessa rotina que você vive, desse ambiente que você está, e sair um pouco. Dá uma renovada na tua mente. Quantos estão aí ainda? Amém. Já tem gente pensando na viagem agora. E para terminar, Salmos 23 ainda. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia, a generosidade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O que Davi está dizendo, primeiro, tem que ter companhia. Segundo, tem que ter descanso. Terceiro, perspectiva. Veja como Davi saiu da depressão. Perceba que interessante isso. Porque Davi, ele não encontrou paz, porque Deus
trabalhou nas circunstâncias. Porque tem gente que diz, o dia que eu superar isso, o dia que eu ganhar aquilo, o dia que eu perder isso, aí eu saio dessa angústia. Não sai não, porque o negócio é dentro. Ah, se eu morasse em São Paulo seria diferente. Não seria. Não, mas se eu morasse nos Estados Unidos, não seria. Por quê? Porque vai dentro de você, vai junto contigo. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, o problema permanece ali. Então o que tem que ser feito? Uma mudança de perspectiva. Davi, ele não mudou porque as coisas ao redor dele mudaram. Não, ele mesmo diz, mesmo no vale da sombra e da morte, Davi continua no cenário de sombra e de morte. Mesmo que eu esteja sentado com os meus inimigos junto comigo na mesa, Davi está dizendo, não são as circunstâncias que me trouxeram paz. O que trouxe paz para a minha vida é saber que Ele está comigo. E é isso, tira o teu foco do problema e coloca o teu foco naquele que é poderoso para resolver o teu problema. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós mudamos a perspectiva de ver as coisas, muitas coisas podem acontecer. Primeiro, Deus pode sim mudar as circunstâncias ao nosso redor, sem dúvida alguma. Outras vezes Deus não muda as circunstâncias, mas muda você. Muda o seu coração, muda a forma de você ver. Tem horas que vai ser assim. Tem horas que Deus vai permitir você passar pela cova dos leões. Ele não vai tirar os leões, não, Ele vai deixar você lá dentro na cova. Mas há uma garantia, Ele está contigo. Outras vezes na fornalha ardente, como Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele não apagou a fornalha, Ele não jogou água, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Só que quando aqueles homens são jogados dentro da fornalha, quem já estava lá? O quarto homem da fornalha. O Senhor Deus Todo-Poderoso, que está contigo quando você muda a tua perspectiva. O que é mudar a perspectiva, pastor Rafael? É você passar a buscar mais a Deus. O problema está te consumindo. O problema está te anulando. O problema está te derrubando. O teu foco é só esse problema. Tira o olho do problema, tira o foco do problema. Uma perspectiva nova. Eu estou servindo a esse Deus que vai operar um milagre nesse problema e ele será resolvido em nome de Jesus. Não é negligenciar, ele existe o problema. Davi não negligencia, Davi não diz não existe, não, ele fez questão de dizer. É o vale da sombra da morte, tem os inimigos que estão ao meu redor, mas o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, eu vou orar por você essa noite. Obrigado pelo teu entusiasmo. Eu vou orar pela tua vida nessa noite, para que você volte a lembrar que quem está contigo não dorme mais. Não dorme mais. O guarda de Israel, diz a Bíblia, nem toscanejar, ou seja, nem aquela piscadinha assim para dar uma dormidinha assim de 2, 5 minutos. Nem isso ele faz. É esse Deus que você serve. E é esse Deus, em nome de Jesus, que vai te dar forças para você sair desse quadro de depressão, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Dá um abraço no irmão do seu lado e diga para ele, receba essa palavra em nome de Jesus.